Boa tarde, gente. Eu vim aqui nessa tarde para tirar algumas dúvidas. Algumas pessoas entram em contato comigo, ligam para mim, querem saber sobre o LOAS, o que é o LOAS, o que é o BPC. E o LOAS é Lei Orgânica da Assistência Social, é a Lei 8.742. Então, essa lei, ela dá direito ao idoso acima de 65 anos a receber um salário mínimo. Ela também dá direito ao deficiente também receber um salário mínimo. Para você que nunca trabalhou, você nunca pagou INSS, nunca pagou Previdência, nada. Então você tem esse direito caso na sua casa não tenha ninguém para te manter. Você não tenha família para te manter. Então, se você não tem família para te manter, você tem um direito que é de um salário mínimo. Então, se na sua casa existe alguém que ganha um salário mínimo, se alguém ganha, veja só, tem que haver 4 pessoas na sua casa. Por quê? Porque a renda per capita, a divisão desse um salário mínimo para essas 4 pessoas tem que dar 249,50 centavos. Então, se dividindo o dinheiro, a renda que está na sua casa, der 249,50 centavos, então você está dentro do programa do LOAS, que o LOAS, ele regulariza o BPC. O BPC é o benefício de prestação continuada. Então, esse benefício é dado a toda pessoa, todas as pessoas, ao deficiente de 0 a 100 anos, não importa. Entendeu? Ao deficiente. Para as pessoas, para os idosos acima de 65 anos. Muitas vezes você dá entrada no LOAS, então dá negado. Porque você ainda não atingiu os 65 anos. Porque muitas vezes eles não explicam. Não, o servidor, ele não explica para você. Ele não explica porque você não atingiu ainda a idade. Então, a idade é acima de 65 anos. Completou 65 anos no outro dia. No outro dia, você vai. Entende? Então, são 65 anos completos. Então, você que é idoso, você nunca trabalhou, você nunca contribuiu, não se preocupe. Você está sendo amparado pela Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. Tá? Então, o governo federal, ele libera um salário mínimo. Esse um salário mínimo, ele não tem direito, ele não passa para ninguém. Se você morre, não passa para ninguém, tá? Ele é intransferível. Ele não passa para ninguém. Ele também não tem o décimo, não tem direito a décimo. É só para manter aquela pessoa viva, a bem alimentada, não é? Então, esse não pode ter 2 LOAS numa casa. Por exemplo, tem 2 idosos numa casa, então não pode. Ou um ou outro, porque o LOAS, ele é único. É único. A gente sabe que o salário mínimo não dá para nada, não é? Mas é melhor tê-lo do que nada, não é verdade? Então, esse um salário mínimo, você vai utilizar ele para remédio, para alimento, essas coisas todas. Então, sempre haverá uma revisão de 2 em 2 anos. Sempre haverá essa revisão de 2 em 2 anos. Então, você se inscreve. Primeiramente, você passa pela assistente social no CRAS, não é? Se eu não me engano, o CRAS de cada cidade, cada cidade, cada bairro, ele tem um CRAS. Então, é um setor de referência. É um setor de referência de assistência social. Então, assistentes sociais, eles fazem um balanço sobre a tua vida, não é? Ele faz o registro das tuas atividades e ali ele vai colocar o seu nome, da sua família, vai incluir no CAD único. Então, você só pode receber o benefício assistencial, que é o LOAS, ou também chamado de BPC. O LOAS é a lei. O LOAS é a lei, que é a 8.742. Então, esse benefício que você vai receber, você primeiro tem que se inscrever lá no CRAS do teu bairro, onde você mora, informar que
a divisão, a renda per capita, a renda por pessoa dentro da sua casa é 249,50. Não pode passar disso. Dividindo aquela renda que tem na sua casa. Ah, mas minha casa não tem renda nenhuma. Amém. Então você já está incluso, né? Mas se houver uma renda, né? Pode haver sim uma renda, tendo 4 pessoas na tua casa e a renda for de um salário mínimo, dividindo esses R$ 1.000, esse salário mínimo pelas 4 pessoas, não ultrapassando 249,50 para cada pessoa. Então você está incluso como hipossuficiente e você está incluso sim para entrar no programa do LOAS, né? Então, você tem o direito de receber o seu benefício. Você que é deficiente, você que tem uma deficiência sensorial, intelectual, física, mental, seja qual for. Tem, às vezes, aquele problema sério, um problema sério de rins, que impeça você de trabalhar. Alguma doença, não só essas deficiências, mas doenças que impeça de você trabalhar. Então, a gente fala sobre o mental, o físico, essas coisas, mas existem outras patologias que impedem da pessoa trabalhar. E a pessoa não consegue exercer plenamente as suas atividades. Se você não consegue exercer plenamente as suas atividades, você tem o direito, sim, de receber o benefício. Aí o que acontece? Muitas vezes o INSS ele nega. Então, o que fazer quando o INSS negar? Quando o INSS negar, você dá novamente a segunda vez uma entrada. Então, se ele negar pela segunda vez, geralmente eu mando as pessoas irem mais de uma vez. Então, se ele nega a segunda vez, você vai pegar aquele papel que se chama o indeferimento. O que quer dizer indeferiu? Não foi aprovado. Então, você vai lá, pega o Eita, agora me... O indeferimento, você pega o indeferimento e com esse indeferimento você dá entrada na justiça. Você vai na justiça e dá entrada, certo? Por quê? Porque você vai contestar, você não aceita a negativa. Por quê? Porque você tem um problema, você não tem ninguém que lhe mantenha, ou você é deficiente, ou você é idoso. O idoso tem que estar com 65 anos completos, como eu já falei aqui. Criança pode tranquilamente dar entrada, não é? A mamãe dá entrada para a criança, ela receber da entrada na justiça. E digo para você, 80% dos casos são aprovados pela justiça. Tá? Porque os juízes, eles analisam severamente, eles analisam a necessidade daquela pessoa. Tem pessoas, irmãos, que não têm o que comer, passa dias sem comer, dias tem que estar pedindo esmola, não é? E nós sabemos que existem muitas falcatruas, entendeu? Que o governo agora está passando um pente fino. Muitas falcatruas, pessoas que não precisam e recebe, por exemplo, o BPC, o LOAS, ele tem uma comissão, uma coordenação de fiscalização, que se chama coordenação, se não me engano, de inteligência previdenciária, se não me falha a memória. Então, essa coordenação, ela faz uma varredura para saber se há alguma irregularidade e corta mesmo o benefício, porque às vezes as pessoas, eu não posso trabalhar, eu sou doente, eu sou aleijado, sou não sei o quê, aquelas coisas todas, não é? Eu sou deficiente, eu não ando uma perna, mas quando chega a coordenação, aquela pessoa está trabalhando, entende? Aí eles dizem, então ele pode trabalhar, ele corta. Então, tem que ver isso. Então, o laudo tem que estar bem elaborado pelo médico. O médico tem que ver a deficiência, tem que ver o problema na pessoa que está doente, que aquela pessoa não pode trabalhar por tempo indeterminado, porque a patologia, a doença tem que ser uma doença que dure muito tempo. Não pode ser uma doença que acabe rápido, não. É uma doença que dure um certo tempo, um certo período. O BPC, ele é revisado de 2 em 2 anos. Tá? Há uma revisão. Se a pessoa continua daquela mesma forma
do tempo que deu entrada, ela continua recebendo o benefício. Se não tem salário nenhum na casa, não tem ninguém trabalhando, continua recebendo. Se aquela pessoa ficou curada, ficou boa, aconteceu algo, um milagre, e o INSS, essa coordenação descobre, é cortado. Porque a pessoa não precisa mais, já pode trabalhar. Então, é um benefício, ele não é um benefício, ele é um benefício transitório, temporário. Tanto ele pode durar muito tempo, dependendo de se a situação perdura, se a situação continua, ele continua com a pessoa. Entendeu? Agora, então, é necessário comprovar que na casa é um quarto do salário mínimo vigente. Então, se você pega esse salário mínimo, por exemplo, alguma pessoa na sua casa ganha R$ 2.000. Duas pessoas estão ganhando o salário mínimo. O salário mínimo é R$ 998. Então, suponhamos duas pessoas estão ganhando R$ 2.000. Suponhamos. Então, para que uma pessoa na casa tenha direito ao LOAS, você tem que dividir fazer toda a renda e tem que dar R$ 249,50. Ou seja, tem que ter 8 pessoas na casa. Porque com 8 pessoas na casa, com 2.000, uma terceira pessoa pode. Por quê? Porque você vai dividir esses R$ 2.000 por 8 pessoas, você vai ver, vai dar R$ 249,50. Não pode dar mais do que isso. Porque o INSS só vai dar se a pessoa, a renda per capita, a renda por pessoa, a renda por cabeça, tem que ser R$ 249,50. Ok? Então, não é especificamente um salário mínimo, um quarto, mas que a divisão é um quarto do salário mínimo, que dá exatamente R$ 249,50. Se você dividir o salário da sua casa, a renda der R$ 249,50, você está incluso. Tá bom? Você que é idoso, que não tem ninguém que lhe dê nada, você vive numa situação precária, você pode dar entrada sim. Você que é deficiente pode dar entrada sim. Quais são as deficiências? São inúmeras deficiências. É aquela deficiência que te impede de trabalhar. É isso aí. Se impede você de trabalhar, então você está incluso neste programa assistencial do governo federal. Tá certo? Então, qualquer dúvida, você pode entrar no meu Facebook, Ana Maria IBMSJ. Você pode entrar também no meu Instagram, o mesmo nome, Ana Maria IBMSJ. Você pode também entrar, eu tenho também um blog, então você pode acessar, tá bom? Então, eu te agradeço, beijo para todos vocês, e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Sou bacharel em Direito e a minha área predileta é Previdência Social.